Bom dia, boa tarde, boa noite. O que é epigenética? A epigenética é a área da biologia que estuda mudanças no funcionamento de um gene que não são causadas por alteração na sequência de DNA e que se perpetuam nas divisões celulares, como meioses e mitoses, com o objetivo de entender como e por que ocorrem essas mudanças. Certos traumas ou costumes, que são muito recorrentes na nossa vida, permitem a alteração de marcas epigenéticas, que são interruptores químicos que ativam ou desativam genes, alterando o fenótipo. E, dessa forma, essas novas características são passadas até mesmo para os nossos netos. A epigenética pode ser classificada em dois tipos: a epigênese pré-determinada e a epigênese probabilística. Na epigênese pré-determinada, é sustentado a ideia de que a atividade genética dá origem a estruturas somáticas, que por sua vez só irão desempenhar uma função quando estiverem maduros, portanto sendo um processo unidirecional. Enquanto na probabilísticas, é defendido que o processo apresenta influências bidirecionais. Portanto, as estruturas começam a funcionar antes mesmo do amadurecimento. Essa atividade pode ser tanto intrínseca, portanto espontânea, ou extrínseca, evocada, que desempenha um papel muito relevante no desenvolvimento. Agora a gente vai falar um pouco sobre os exemplos das alterações fenotípicas ocasionadas por alterações epigenéticas. Pronto, essas alterações ocorrem, elas foram demonstradas verídicas quando ocorreu um experimento com ratazanas. O experimento consistia em pegar as ratazanas que estavam grávidas e submetê-las a uma dieta normal, e a outra parte das ratazanas grávidas foram submetidas a uma dieta à base de suplementos. Entre esses suplementos estavam a genisteína, a vitamina B12, o ácido fólico, a colina e a betaína. Os filhotes que as mães receberam a suplementação apresentaram uma pigmentação de pelo que variava do amarelo ao marrom e também apresentaram alterações de peso. Assim, a gente pôde comprovar o efeito da dieta em uma mãe durante a gravidez. Sobre o fenótipo adulto de sua prole e essas modificações que foram diretamente ligadas às mudanças epigenéticas na expressão de genes.
epigenética é que ao gerarmos descendentes, passamos para eles muito mais do que apenas nossos genes, mas também outras características que foram adquiridas ao longo da nossa vida. Essas características a mais é o foco do estudo da epigenética. Como sabemos, a obesidade é um fator que pode ser agravado ao longo da vida, principalmente pela má alimentação. Quando o pai é obeso, ele pode passar para o filho a possibilidade do filho desenvolver mais facilmente a obesidade, mesmo que essas características não estejam no código genético que o filho não recebeu dos pais e posterior dos filhos para os netos. Do DNA seria o seu uso para o tratamento do câncer. O câncer é um processo em que erros genéticos e epigenéticos se acumulam e transformam uma célula normal em uma célula invasiva ou uma célula tumoral metásticas. As alterações dos padrões de metilação do DNA mudam a expressão do gene associado ao câncer, entre eles os genes supressores tumorais e os oncogenes. Quais são as terapias que se utilizam da epigenética? Entre essas, tem aquelas que utilizam de nucleosídeos análogos do DNA, como o medicamento azaxitina, que é um análogo ao nucleosídeo que incorpora-se no DNA, que está em replicação, e inibe a metilação, reativando os genes silenciados. Essa terapia ainda está em estudo, principalmente para doenças em que ocorre hipermetilação dos genes, como as síndromes mielodispláticas e leucemias. Modificações epigenéticas. Metilação do DNA. A metilação do DNA é a modificação epigenética mais bem estudada até agora. Dentre as modificações possíveis, a principal de todas é a metilação da citosina, ou seja, a adição de um radical metil ao carbono 5 da citosina por uma enzima. Entre efeitos práticos, a metilação do DNA ocasiona o silenciamento de alguma região. Modificação das histonas. As histonas são proteínas de cargas positivas que se associam ao DNA, que possui carga negativa. Essa interação estabiliza a estrutura do DNA e permite a sua compactação. A acetilação das histonas resulta na abertura da cromatina em uma região, possibilitando que fatores de transcrição possam acessar o DNA dessa região. Já a desacetilação causa a compactação da cromatina, gerando a repressão da transcrição. Por outro lado, a metilação pode tanto evitar quanto reprimir, dependendo da posição na cauda do resíduo de aminoácido que foi modificado e de quantos metis foram adicionados. RNAs não codificantes. Diversas modificações epigenéticas são medidas por RNAs, influenciando nos processos transcricionais e alterando quimicamente em processos pós-transcricionais. Pequenos RNAs podem reprimir a transcrição em fungos, plantas, animais e também podem regular a transcrição atuando em sua maquinaria. Em mamíferos, RNAs mensageiros e RNAs longos não codificantes também atuam em processos pós-transcricionais.
Hellcat.